Bom, pessoal, eu vou estar mostrando hoje nessa videoaula a instalação de script de filtros. Esse script é muito utilizado quando você vai criar ali objetos em Neon. Por exemplo, quando você vem aqui no FreePic, né? Você já observa, eu coloquei aqui Neon na pesquisa. Vocês observam várias imagens aqui utilizando Neon. Você pode aplicar Neon tanto em texto quanto em fonte, tá? Então você pode aplicar, vocês podem ver aqui que é aplicado aqui no fundo o gradiente, né? Ou degradê, e aí tem diversos outros. Aqui também tem esse, por exemplo. Tem diversas formas de você fazer o neon. Então esse filtro é basicamente para você estar aplicando efeitos de neon no seu design. Bom, então vou começar aqui mostrando para vocês. Primeiramente vocês têm que ter aqui, né, o WinRAR instalado para poder fazer a descompactação. Eu deixei o link aí, vocês podem estar baixando também. Bom, a primeira coisa antes de baixar é criar uma pasta plugin dentro da pasta downloads ou no local que desejar. Segundo, baixar clicando nesse link. Então, vou clicar aqui com o botão direito, abrir uma nova guia. E esse aqui é o link. Observem que aqui nessa relação de plugins, na verdade ele é um script, tá? Um script de plugin. Vocês vão ter aqui pelas versões. Aqui a última aqui é um torrent, que ele vai baixar, isso demora um pouco. Você tem que ter um programa chamado uTorrent, né? Ele vai baixar um arquivo ali pequeno, e aqui vocês podem ver pelo tamanho dele. E vocês precisam ter um aplicativo chamado uTorrent. Só colocar no Google e baixar. E aqui você já tem um arquivo para fazer o download direto. E aqui vocês podem observar também que ele tem a versão, ó, 204, 201, 204, 202, 201 e 2.0. Essas aqui são algumas das últimas versões, então a última é essa aqui. Bom, aí nós vamos baixar ele clicando nesse link. Vamos clicar sobre ele. Aqui eu vou clicar em avançado, continuar. Aí agora eu vou salvar dentro da pasta, a minha pasta aqui é a pasta GIMP. E aí eu crio uma pasta aqui chamada de plugins. Ou eu crio uma pasta scripts ou plugins. Na verdade ele é um plugin, né, pessoal? Só que ele é um script contendo vários plugins ali, vários filtros. Ele é um script de plugin que tem vários filtros ali embutidos. Então já tenho ele salvo aqui, tá? Já baixei ele aqui, só para mostrar mesmo. Em seguida eu vou abrir o Windows Explorer, vou lá na pasta onde eu tenho ele, né? Onde eu criei a pasta, onde eu tenho ele instalado. E aí eu coloquei ele aqui dentro da pasta plugins. Segundo passo, agora eu vou descompactar. Clicar com o botão direito, extrair para o GIMP, extrair para a pasta, né? Eu aqui já tenho ela já descompactada. Próximo passo agora, eu vou abrir a pasta, ele vem compactado uma dentro da outra. Estou fazendo todo esse procedimento até aqui. Selecionando, abrindo as pastas e vou selecionar tudo. Copio. Depois de copiado, eu vou agora clicar aqui do lado esquerdo em C, ou abro o Windows Explorer novamente, eu descolocar o C, e agora eu vou em usuários, eu crio no meu usuário, aqui que no meu caso é o usuário suporte, e aqui tem um detalhe que você tem que colocar, essa pasta ppdata é uma pasta que ela fica sempre oculta, tá? Então para exibir ela, você tem que vir aqui, marcar a opção, lá no menu exibir, itens ocultos, para que ela possa aparecer. Quando você exibir essa pasta, você deve voltar a ocultar novamente para que ela não fique, né, ela e nem as outras pastas fiquem visíveis aí, tá? Vou abrir essa pasta ppdatas, que é a pasta onde tem a instalação do GIMP. Roaming. Agora abra a pasta GIMP 2.10.
E agora vamos na pasta chamada Scripts. Aqui dentro dessa pasta, eu vou criar uma pasta chamada Alpha para Logo. Então você vai clicar aqui, criar uma pasta, ou você clica com o botão direito, tá? Clica com o botão direito novo, pasta. Vou usar F2 aqui que eu já tenho essa pasta, coloco o nome de Alpha para Logo. Só para mostrar. Abre a pasta Alpha para Logo. Alpha dessa forma aqui, tá, pessoal? Alpha com ALPHA, tá? Então, criei aqui e agora eu colo esses arquivos aqui nessa pasta. Clico no botão direito colar ou pressiono o Ctrl V. No meu caso, eu já tenho ela já baixada aqui. Então, voltando aqui, já fiz todo esse passo. Aí tem o passo a passo de como você fazer para aparecer esse script. E agora, depois de instalado, nós vamos abrir o filtro para aplicar os efeitos de neon. Esse script, pessoal, ele não vem na instalação do GIMP. Então vamos testá-lo depois de baixado, já está instalado aí. Mas antes disso eu vou baixar aqui uma fonte chamada Neon. Lembrando que você pode aplicar a fonte Neon para qualquer fonte. Vou mostrar ali também outros recursos de retirar, né, esse preenchimento aqui, ó. Deixar só essa área aqui, também tem esse recurso de você fazer, tá? Então tem a opção também de eu fazer, ou eu pego uma fonte, ou eu pego, coloco uma fonte alfa para blonde, né? Seleção para alfa, quer dizer, desculpa. E aí você pode retirar essa parte interna aqui para deixar essa fonte como neon. Então vou abrir aqui o GIMP. Vamos aguardar aqui abrir o GIMP. Se você tiver colocado o script ou plugin de filtro ali dentro da pasta, você tem que deixar fazer todo o processo que eu fiz, seguir todo o passo a passo e em seguida abrir o GIMP, para que ele possa estar abrindo os filtros. Então vou abrir aqui uma nova imagem. Vou colocar esse tamanho aqui, vou colocar 500 por 500. Aqui eu vou deixar com fundo branco. Clico OK. Bom, e agora nós vamos aqui colocar um texto, né? Vou colocar aqui uma fonte. Bom, aquela fonte lá que eu coloquei, eu posso fazer a busca dela aqui com o nome de neon. Essa fonte neon aqui eu já expliquei quando ela geralmente vem, né, ó, pessoal? Vocês podem observar. Ela tem vários tipos aqui, ó. Tá? Então, vou colocar essa primeira. Vocês podem observar que ela tem um fundo ali, né? Tipo vazado, né? Não tem nenhum preenchimento. Bom, aí nesse caso, como é que a gente faz para testar o filtro? A gente vem aqui no menu filtro, observem que ele já aparece aqui, alfa para logo. E aqui nós temos um pacotinho aí, né? Um pacote de filtros, onde você pode estar colocando ele aí para estar aplicando diversos outros filtros aí, tá? Mas o que me interessa aqui é mostrar o neon. Esse aqui, pessoal, esse efeito size, ou effect size, ou tamanho do efeito, é uma área que vai ficar próximo do texto aqui, tá? Ele vai dar uma espécie de sombra. Mas, antes disso, eu vou fazer uma cópia. Vou fazer uma cópia aqui da camada. Clico com direito, duplicar camada. Ou venho aqui no menu camada, duplicar a camada também e a tecla de atalho. Então tem 3 formas de você fazer isso aí. Ctrl Shift D. Criei ali aquela camada, vou esconder essa camada e vou aplicar somente nessa. Antes disso, eu quero mostrar um outro recurso para vocês, que é o recurso para você ajustar essa imagem, que é o recurso de alinhamento, tá?
ela está aqui nas ferramentas aqui, ela está no menu ferramentas, certo? E aí a gente vai escolher a opção de alinhar, ou a letra Q. Quando você alinha esse texto, você pode colocar ele acima, observem aqui. Posso colocar ele à esquerda, centralizado, opa, não aplicou, que a ferramenta está selecionada errado. Mover, clique seguro, alinhar. E aí, clicando sobre a camada, eu posso colocar esse texto aqui em qualquer local, olha lá. Abaixo, acima, centralizado, à esquerda. É um outro recurso aqui de alinhamento. Aí se você tiver aqui também uma outra imagem, você pode escolher relativa a alguma imagem que estiver acima, né, para ele centralizar um pelo outro, de acordo com a seleção, de acordo com a camada ativa, um vetor, ou o primeiro item, aqui você pode, né, tá aplicando esse alinhamento em qualquer parte aí da imagem. Vou centralizar aqui nessa opção, clicar sobre a camada, e agora centralizou aí no meio da tela, né, no meio da imagem. E agora eu vou aplicar agora o processo, vou lá no menu filtros, alfa para logo. Aqui você vai escolher o neon, você pode, como aqui eu tenho, vou colocar uma cor de fundo, vou colocar um preto para destacar. Vou colocar aqui um preto. Clico na camada. Opa. Pronto. Teria que colocar ali o texto branco. Vou deixar mesmo preto como estava, que eu vou mexer agora na cor da fonte. Vou colocar aqui uma cor da fonte branco. Vou botar aqui um laranja para destacar. Clico OK. Eu vou colocar uma cor mais suave agora no fundo. Para destacar. Pronto. E agora eu vou aplicar o efeito. Pego a ferramenta Mover, com a letra M, clico na camada onde eu vou aplicar. E agora eu vou lá em Filtros. Filtro alfa para logo, neon. Bom, ele não tem nenhuma pré-visualização, tá, pessoal? Mas aí você pode já fazer algumas coisas que eu vou mostrar agora aqui. Então, aqui você vai ter o tamanho do efeito. Isso aqui é onde ele vai se expandir aqui a parte do neon, ou você pode colocar o menor efeito. Aqui no caso está 30, eu posso aumentar um tamanho. Vou colocar 35. Qualquer coisa a gente volta, tamanho menor. Aqui é a cor de fundo do objeto, né, daqui da imagem, da camada. Ele vai aplicar preto. Eu vou deixar ele a mesma cor que é lá do outro, mais ou menos. Eu não copiei a cor, mas não tem problema. Poderia ter copiado a cor aqui da camada e ter aplicado, tá? Para manter a mesma cor. Mas ele vai criar um conjunto de camadas aqui, depois a gente vai conseguir ali fazer essas camadas juntas. E aí eu venho agora em cor do brilho, que é a intensidade do brilho. Eu posso escolher a cor que eu desejar, tá? Vai depender muito da cor que você vai estar aplicando. Vou clicar OK, e agora clico de novo em OK. Essa é a cor que ficou. Então, essa fonte aqui, como vocês podem observar, vou ocultar aqui as camadas, deixar só ela lá, ó. Ele vai criar todas as camadas de modo separado. Ok? Então, várias camadas vão ser criadas aqui, vocês podem observar que o efeito vai aparecer. No caso de 30 aqui ficou muito forte. Vou dar um Ctrl Z, deixar do jeito que estava, voltar. Vou clicar na camada onde vou aplicar. Vou lá no menu filtros, alfa para logo, e vou colocar uma cor mais clara. Então vou colocar aqui a cor de fundo, vou colocar preto. E aqui a cor vou colocar, digamos ali, um azul claro.
que aí eu jogo o branco por cima para dar destaque na fonte. Pronto. Tá aí o efeito. Aquela fonte, eu vou voltar aqui para aparecer essa fonte aqui, eu vou ocultar essa camada, que ela sumiu, e vou clicar na camada onde eu devo aplicar novamente. Aí eu filtros, alfa para logo, neon, clico OK, prontinho, aí já tá. Essa aqui é a camada que eu deixei ela separada. Bom, eu deixo essa camada separada justamente para a gente poder pegar aqui, ó, e jogar lá acima para destacar. Olha lá. Você pode dar um destaque nela ali, tá? Aí no caso ali você pode botar uma cor branca. Aqui no caso ela tá preta, eu posso colocar uma cor branca na fonte, tá? Basta você vir aqui, ó. No caso é a camada que eu deixei ali duplicada. Você seleciona e pode colocar o fundo branco, para ela dar um destaque ali na fonte. Prontinho. Esse é um exemplo. Nesse caso aqui, eu utilizei uma área menor, mas você pode colocar uma área maior, tá? Depende do que você vai fazer aí, correto? O efeito fica muito legal, ok? E vou mostrar mais outros recursos aqui. Então, ficou bem legal aí essa parte do design. Aqui tem outra coisa interessante, pessoal, que você pode, por exemplo, juntar todas as camadas. O ideal é você salvar antes, certo? Você salvar esse trabalho, salvar como outro arquivo. Vou salvar aqui. Vou botar aqui Neon. Vou salvar dentro da minha pasta padrão. Salvar dentro de imagens. Coloquei ali Neon. Pressionar Enter. Pronto. Vocês observarem que eu peguei, quando dupliquei aqui a camada, dupliquei ela, deixei ela ali oculta e deixei ela salva, justamente deixei ela disponível para que eu pudesse dar esse efeito aqui, tá? Então, como é que eu faço também o efeito neon em outras fontes? Tem essa possibilidade? Então, eu vou abrir uma nova aqui. Abrir uma nova 500 por 500, por exemplo. Agora, eu vou copiar essa camada. Editar. Copiar. Agora, vem nessa. Colo. E aí veio a camada, eu escolho o que eu quero fazer. Eu vou clicar aqui, é uma nova camada, e ali o texto está branco. Bom, eu vou colocar o fundo um pouco escuro. Pronto, para dar destaque. E agora eu vou mudar essa fonte aqui, tá? Vou colocar uma outra fonte, por exemplo. Vou colocar aqui um Arial. Arial Bold, por exemplo. Deixei essa cor branca. Pego a ferramenta Mover, a letra M. E agora eu centralizo esse objeto aqui, vindo no alinhar. Letra Q, tá? Coloco no centro da página. Tá? Vou clicar sobre a camada. Ele bugou aqui. Bom, tentar novamente. Vou pegar outra ferramenta. Vamos ver. Alinhar. Bom. Outra forma também de você alinhar colocando as linhas guias, tá, pessoal? Você pode traçar as linhas guias aqui para colocar um objeto ao centro da página. Então, essa é outra forma aqui de você alinhar, ele também já vai, ó, automaticamente fazer dessa forma o alinhamento, tá? Aqui eu posso limpar as linhas guias, então essa é uma outra forma, tá? Então vou arrastar aqui, mais ou menos, centralizando, e agora eu vou aplicar o
o efeito de filtro. Então, venho aqui em filtros, alfa para logo, neon, e eu escolho aqui também. Ele vai gerar esse background aqui, né? Conforme eu já falei, eu vou colocar uma área maior. Vou colocar aqui 60, por exemplo. Ah, detalhe, pessoal. Quero mostrar para vocês aqui que eu acabei esquecendo, tá? Vou duplicar essa camada. Vou aplicar o efeito aqui primeiramente, desculpa. Vou aqui em alfa para seleção. Selecionou todo o objeto, vou aumentar um pouco mais o zoom aqui para ver melhor. E aí eu quero também aplicar o efeito nesse texto aí. Tem essa outra forma de você fazer, tá? Aquela outra lá já é uma fonte própria para Neon. Nesse caso aqui, quando você pegar uma fonte que você achar legal e aplicar para Neon, também tem essa outra forma. Então, clico com o botão direito aqui, alfa para seleção. Agora venho aqui em selecionar, encolher, que ele vai encolher essa seleção para dentro. Vou colocar 2 para ver como fica, certo? Aí ele vai criar uma seleção na parte interna da fonte. Uso delete, e aí você já viu que aplicou ali o recurso, né? De tirar a área interna para deixar essa fonte como neon. E aí agora já aplicado isso, eu vou duplicar essa camada, tá? Duplico essa camada. Vou deixar ela aí, vou aplicar na primeira para depois vocês verem quando subir essa camada, vocês observarem a diferença que vai ficar. Vou em filtros, alfa para logo, neon. Eu aumentei aqui, coloquei para 60, vou colocar 50. Tá? Vou aplicar a mesma coisa da outra. Clico OK. Bom, vocês podem observar que já aplicou o neon. E agora eu pego aquela camada que eu ocultei aqui. Ela não vai ficar visível, ela não fica visível quando você coloca ela aqui, visualiza. Mas você vai subir ela para ver o grande destaque do que aconteceu com essa fonte, tá? Então fica uma coisa bem legal aí. Então, no mais é isso. E até a próxima aula. Qualquer dúvida ou pergunta é só colocar lá no grupo.